Olá, vamos pensar numa situação bem comum, R$ 1.000 na mão. E aí, qual a melhor jogada? Colocar num fundo imobiliário super popular ou ir no seguro num CDB de alta liquidez? Essa é uma dúvida que, nossa, aparece muito por aí para quem investe. Hoje, a gente vai fundo nessa questão. Vamos olhar os números de perto em cenários diferentes para entender o que eles contam de verdade. Então, bora lá! Bom, nosso caminho hoje começa com essa pergunta de R$ 1.000. Daí a gente vai analisar os resultados num período curtinho, de 2 anos, e logo depois esticar esse horizonte para uma década inteira. Vamos entender o porquê por trás dos números, sabe? Olhando o efeito da taxa de juros e ainda descobrir uma estratégia que pode dar uma bela vantagem. E no fim, a gente chega na lição principal de tudo isso. É isso aí, tudo começa com uma decisão, um valor inicial e uma escolha que pode sim dar o tom de uma jornada financeira inteira. A pergunta é essa bem direta. Qual caminho parece mais promissor? Essa decisão pode até parecer pequena no começo, mas, como a gente vai ver, as consequências dela mudam e muito dependendo do tempo. Vamos, então, conhecer os nossos competidores. De um lado, temos o queridinho do mercado, o MXRF11, o fundo imobiliário com o maior número de cotistas do país. E do outro, a segurança de um CDB que rende 100% do CDI, aquele indicador que anda coladinho com a nossa taxa básica de juros. É a popularidade contra a previsibilidade. Vamos ver no que dá essa disputa. E agora, vamos para a nossa primeira análise, um recorte de 2 anos. Geralmente é nesse prazo que o pessoal avalia os resultados, né? E já tira as conclusões. Mas, olha, preparem-se, porque o que os números mostram aqui pode surpreender bastante. E tá aqui o resultado. Se a gente olhar só para os últimos 2 anos, aqueles R$ 1.000 no CDB, mesmo depois de descontar o imposto de renda, virariam R$ 1.210. Agora, e os fundos imobiliários? Bom, reinvestindo os dividendos, o HGLG11 bateria 1.150 e o MXRF11 1.106. Então, não tem nem o que discutir. No curto prazo, a renda fixa ganhou de lavada. Vendo esses números, a pergunta vem na hora, né? Será que essa fama toda dos FIIs é pra nada? Quem apostou neles nos últimos 2 anos fez uma escolha ruim? Calma, a resposta não é tão simples assim. Agora vamos fazer o que bons investidores fazem, dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Vamos sair dessa análise de 2 aninhos e olhar para uma década inteira, e é bem aqui que a história tem uma virada de cinema. Olha só que loucura essa mudança. Em 10 anos, o jogo virou completamente. Os mesmos R$ 1.000 no CDB se transformaram em 2.207. Já no MXRF11, eles viraram 2.634. E no HGLG11, impressionantes, 3.190. Aquilo que parecia uma derrota feia no curto prazo virou uma vitória e tanto no longo prazo. Esse gráfico aqui deixa tudo claríssimo. A barra do CDB, que era campeã no curto prazo, agora é a menor de todas. As barras dos fundos imobiliários, principalmente a do HGLG11, disparam, mostrando na nossa cara o poder do tempo e dos juros compostos nesse tipo de ativo. A diferença é de quase R$ 1.000 para o HGLG11. É muita coisa. Ok, a gente já viu o que aconteceu, mas agora vem a pergunta de ouro. Por que isso aconteceu? Por que essa virada foi tão radical? A resposta está numa força central da nossa economia. Exato. A grande protagonista dessa história é a taxa Selic. As altas e baixas dela funcionam como uma maré, sabe? Que levanta alguns barcos e acaba afundando outros. Entender como a Selic se mexe é a chave para entender o desempenho desses 2 investimentos. Essa linha do tempo aqui é uma verdadeira montanha-russa. Nos últimos 2 anos, a gente viveu um período de Selic lá no alto, batendo 13,75%. Isso explica por que o CDB rendeu tanto. Agora, olha o contraste. Quando a Selic chegou na mínima histórica de 2%, lá em 2020, os fundos imobiliários é que viraram a bola da vez. Então, a lógica é essa, uma relação inversa. Quando a Selic está alta, o CDB vira rei, porque o rendimento dele está amarrado nela. Isso faz os FIIs parecerem menos interessantes e o preço das cotas tende a cair. E quando a Selic cai? O oposto. O CDB rende menos e o pessoal corre para os FIIs atrás de dividendos melhores, o que acaba empurrando o preço das cotas para cima. Sabendo de tudo isso, um investidor mais atento pode fazer mais do que só esperar o tempo passar. Existe um jeito de usar esses ciclos a seu favor e turbinar ainda mais aqueles ganhos que a gente viu na simulação de 10 anos. O conceito principal aqui é o tal do Dividend Yield on Cost,
Traduzindo, é o rendimento dos dividendos sobre o seu custo de aquisição. Não é só sobre o dividendo que o fundo paga, mas o quanto esse dividendo representa em cima do preço que foi pago pela cota. E é aqui que a mágica acontece. A estratégia é bem simples, mas muito poderosa. Quando o mercado entra em pânico e os preços das cotas despencam, como acontece quando a Selic está nas alturas, aí surge a oportunidade de ouro, comprar mais barato. Fazendo isso, o preço médio do investidor cai. E o que acontece? Aquele mesmo dividendo mensal passa a representar um retorno percentual muito maior sobre o investimento. Vamos voltar para o nosso exemplo de 10 anos. O MXRF11 já ganhou do CDB por uns R$ 400. Agora imagine se, em vez de um único aporte, o investidor tivesse aproveitado as quedas para comprar mais cotas. Essa diferença de R$ 400 poderia ser muito, mas muito maior. A nossa simulação inicial nem leva em conta essa jogada de mestre. Ufa! Depois dessa análise toda, qual é a grande lição que fica? Ela nos força a olhar para o ato de investir de um jeito bem mais profundo, mais estratégico. E essa frase resume tudo perfeitamente. A armadilha de olhar só o curto prazo, de ficar olhando pertinho do nariz, pode levar a gente para conclusões totalmente erradas. O verdadeiro jogo do investimento exige uma visão de longo prazo, uma paciência e observação de bom investidor. No fim das contas, a pergunta que realmente importa não é qual ativo é melhor. A pergunta mais inteligente é por quanto tempo é o investimento e qual estratégia vai ser usada para navegar nesses ciclos do mercado. Entender isso é o que separa uma análise superficial de uma decisão de investimento que faz sentido de verdade. Fica aí a reflexão.